Beleza, galera, é o seguinte, a gente vai fazer algumas equações do primeiro grau com a intenção de resolver qualquer problema que a gente possa encontrar nesse tipo. Isso é muito tranquilo resolver esse tipo de questão, por quê? Porque a equação do primeiro grau ela possui uma incógnita que é a letra x. Então aqui, ó, incógnita. E também a equação do primeiro grau possui duas partes que a gente vai chamar, ó, primeiro membro e essa outra parte aqui, ó, segundo membro, tendo a igualdade como referência de partes. Beleza, sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqueles números que estão acompanhando a letra x, eles devem ficar em um dos lados da igualdade. E aí, do outro lado da igualdade, deve ficar o número que está sozinho. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o lado esquerdo esse cara aqui, ó. Então, eu vou passar o 2x para o outro lado da igualdade. Então você também tem que lembrar que na frente do 2x tem um sinal positivo, embora a gente não esteja com ele aí visível. Então vai fazer o seguinte, ó, vai ter do lado esquerdo 6x, o 2x que é positivo, ele deve mudar de sinal quando ele muda de lado de igualdade. Beleza, e do outro lado, que é no lado direito, vai ficar quem? Mais 16. Vou colocar só 16 porque o sinal é positivo. Ele fica opcional quando tem exatamente um número liderando aí, que é o 16. Então vai ficar 16 só. Essa conta de 6 menos 2, aqui ó, 6x menos 2, nos retorna o valor 4x. Então esse valor vai ficar, ó, 4x igual a 16. Olha, você tem que lembrar que esse 4 ele está multiplicando x. Esse 6 também, esse 2 também. O que a gente vai fazer? Ó? Pelo 4 estar multiplicando x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo o número que já existe lá. Então vai ficar, ó, 16 sobre 4, que nos retorna o valor 4. Beleza, então essa é a estratégia para a resolução de uma equação do primeiro grau. Vamos fazer outro exemplo para a gente fixar as ideias. Mais uma vez, ó. Primeira parte, que eu vou chamar de primeiro membro. Segunda parte, que é o segundo membro. E a igualdade é a referência de onde a gente deve considerar primeiro e segundo membro. Beleza. Perceba que no primeiro membro a gente já tem só o 3x, mas só que também a gente tem o menos 7. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o 3x no primeiro membro já, igual a 14 do segundo membro, vou passar o 7 para o outro lado. Então, o 7 que é negativo, ele vai positivo. Então, a gente vai ter 3x igual a 14 mais 7. Vai ficar 3x igual a 14 mais 7. Essa soma aqui é 21. Ou seja, o 3 está multiplicando x, vai acontecer o seguinte, ó, x é igual a 21 sobre 3. O 3 vai dividir o número, porque ele está multiplicando x, então ele vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa da multiplicação. E essa divisão é 7. Esse é o valor de x, neste caso aí que a gente viu. Beleza? Muito tranquilo, né, gente? Não tem nem o que errar nesse tipo de questão mais, depois dessa dica aqui que eu estou dando para vocês. Agora, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Nessa dica 3, a gente tem o número 7 multiplicando o x e também multiplicando o menos 5. Aqui também a gente tem o 3 multiplicando o x e o 3 também multiplicando o mais 1. O que vai acontecer aqui? Na frente do 7, embora não esteja aí, tem um sinal positivo. Na frente do 3 aqui também tem um sinal positivo. A gente vai fazer o seguinte, ó. 7 multiplicado por x é 7x. Agora, mais 7 multiplicado por menos 5, sinais opostos, negativo, e 7 multiplicado por 5 dá 35. Igual, agora vamos para o outro lado. 3 multiplicado por x dá 3x, mais, porque é sinais iguais, mais multiplicado por mais dá mais, e 3 multiplicado por 1 dá 3. Então a gente tem essa expressão. Após encontrar essa expressão, a gente vai lembrar daquilo, ó. Primeiro membro, segundo membro. Eu quero que em um dos membros esteja os números acompanhados do x. Então, vou fazer o seguinte, vou passar esse cara aqui para o outro lado da igualdade. E vou passar esse cara também para o outro lado da igualdade. O que vai acontecer com isso? Eu vou ter aqui, ó, do lado esquerdo 7x. O 3x aqui é como se tivesse o sinal positivo na frente dele.
Então, quando ele mudar de lado, ele fica negativo. Igual a 3 positivo que dá do lado direito, mais 35 que mudou de lado de igualdade. 7x menos 3x é 4x. E 3 somado com 35 é 38. Olha aí que conta legal. A gente vai fazer o quê? Esse 4 está multiplicando x. Está multiplicando x. Ele vai passar para o lado direito da igualdade, dividindo 38. Vai ficar x igual a 38 dividido por 4. Essa divisão a gente pode fazer uma simplificação nessa fração. Como 38 é par, eu posso dividir ele pelo número 2 e o 4 também pelo número 2. E lembre-se que a simplificação é a divisão simultânea pelo mesmo número. E aí, 38 dividido por 2 dá 19 e 4 dividido por 2 dá 2. A gente poderia dividir, mas eu vou deixar em forma de fração a resposta. Beleza? Então, a ideia é essa para fazer esse tipo de questão. Faz a distribuição e depois volta para o primeiro passo, que é aquele passo que a gente viu no primeiro exemplo. No exemplo 4, a gente está percebendo que lado direito aqui da igualdade, no segundo membro aqui, segundo membro a gente tem uma fração. No primeiro membro a gente não tem uma fração. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o primeiro membro e vai fazer uma fração com ele. Então vai ficar aqui, 5x menos 10 sobre 1, porque isso não modifica o número que a gente tem aí. Essa é a fração que a gente vai fazer. E do lado direito vai ficar x mais 1 sobre 2. A estratégia é, sempre que tu tem em um dos membros uma fração, do outro lado, se não for fração, tu bota ele com 1 embaixo, que já resolve a situação, o problema. E a partir dessa nova configuração, como é que a gente vai resolver? A gente vai pegar esse número 1 e ele vai multiplicar essa expressão. E a gente vai pegar esse número 2 e vai multiplicar essa outra expressão. E a igualdade, como é que ela vai ficar? Da seguinte forma. Número 2 multiplicado por 5x menos 10 do lado esquerdo igual a 1 multiplicado por x mais 1 do lado direito. Olha, nessa situação, o número 2 ele vai multiplicar tanto o 5x quanto o menos 10. E aqui é a mesma coisa. O 1 vai multiplicar o x e o 1 vai multiplicar o próprio 1 aqui, que está aqui. Beleza, o que vai acontecer? O 2 ele tem um sinal positivo, embora não apareça. Então, botei aqui o sinal positivo. Vai ficar 2 positivo multiplicado por 5x, 10x. 2 positivo multiplicado por menos 10, sinais opostos, negativo. 2 multiplicado por 10, 20. O 1 multiplicado por x, x mais 1 multiplicado por 1 é ainda 1. Beleza, então tem essa expressão aí. Lembrem-se, quando isso acontece, com essas expressões, a gente faz o quê? Essa parte aqui a gente chama de primeiro membro, essa outra parte, segundo membro. No primeiro membro vai ficar a galera que está acompanhada da letra x. Beleza. E no segundo membro, a galera que não está acompanhada da letra x. Então, no primeiro membro eu tenho 10x. Olha, esse x aqui, ele vai para o outro lado. Ele tem um sinal positivo aqui, embora a gente não tenha colocado. Então, ele vai menos x. O 20, do lado direito já, no segundo membro, já tem um 1 positivo. E o 20 vai passar para o outro lado, mudando de sinal. Vai ficar 20. Então, eu vou ter 10x menos x, 9x, igual a 21. Acaba por aí a conta? Não. A gente vai ter que fazer o quê? O 9 está multiplicando x, ele vai para o outro lado fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar 21 sobre 9. E aí sim aqui acaba, e esse é o valor de x. Então, essas são as estratégias que a gente precisa para solucionar as equações do primeiro grau. Percebam que elas sempre recaem no primeiro passo que foi visto no primeiro exemplo e no segundo exemplo. Então, não é uma coisa que vai lhe pegar, porque é uma coisa que você praticando com esse vídeo, você vai ficar bom, você vai aprender. Então, galera, beleza? Não deixa de me seguir, segue no meu canal. Esse é o meu canal do YouTube, sempre eu vou estar postando vídeos e fazendo lives com vocês, com resoluções de questões de matemática para o Enem e para diversos vestibulares militares e não militares. Beleza? Então, conta comigo, me segue, não deixa de me seguir, seja um inscrito no meu canal. Valeu, galera!